Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios e sobre o IBAD, sobre a nossa turma do IBAD. Amém? Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado por tudo aquilo que Deus tem para nós durante esse livro da história da igreja. Talvez nós não estamos voltando da maneira que nós queríamos, não é verdade? Mas eu creio que se Deus preparou um tempo como esse, se Deus preparou a tecnologia ao nosso favor, nós vamos usar. Afinal, o nosso papel aqui na terra é estabelecer a verdade dos céus aqui. Nós, como embaixadores dos céus, temos a responsabilidade de escolher viver por onde nós somos, de onde nós viemos e não por onde nós estamos. Amém? Então eu quero que você encare esse tempo de aula online, esse tempo de vídeo aula e depois o tempo que nós teremos através do Zoom, como um tempo especial, como algo que Deus está nos dando o privilégio de crescer um pouco mais, de amadurecer um pouco mais. Tudo bem? Mas então, antes de entrar na aula propriamente dito, se você está assistindo essa aula é porque você entendeu o recado que eu mandei para vocês no grupo, no nosso grupo de alunos do IBAD. Então você já acessou o Google Drive e você viu que lá tem uma pastinha escrito História da Igreja, que é o nosso livro. Dentro dessa pastinha tem uma outra pastinha escrito Unidade 1, que é a aula que nós teremos hoje. E quando você abriu essa pastinha da Unidade 1, você encontrou dois arquivos. Esse vídeo que você está assistindo e também o material em PDF. Nós estamos pensando na melhor forma de entregar o melhor conteúdo para você. Então eu peço que também você tenha um pouco de paciência. Os feedbacks de vocês serão muito importantes para nós, para as próximas aulas e tudo aquilo que nós vamos fazer. Tudo bem? Mas como eu sempre falo para vocês em sala de aula, não adianta o Mateus preparar essa aula ou outro professor preparar uma aula, nós gravarmos, editarmos, disponibilizarmos para vocês, batermos o papo na segunda-feira com os 40 minutos se você não leu o livro na tua casa. Algumas pessoas já me deram feedback que já leram o livro todo, que legal, parabéns. Se você ainda não leu, eu creio que ainda dá tempo de você ler, porque nós vamos continuar. Nós a partir de hoje estamos continuando através dessas aulas online e conforme eu tinha dito para vocês, nós vamos fazer um experimento de duas aulas. Então a unidade 1 e a unidade 2 nós vamos fazer nesse formato. Se eu perceber que está sendo legal, o feedback está sendo positivo, nós vamos continuar até o momento que nós vamos ter a liberação para nos reunirmos no nosso salão de culto. A igreja está linda, você que é da comunidade Cristã Monte Santo, se você ainda não foi lá visitar, a igreja está ficando aberta das 7 da manhã às 5 horas da tarde, nós temos pessoas trabalhando lá. Passe lá, vá fazer uma visita, está ficando tudo muito lindo, o interior da igreja já está lindo, já está prontinho para nos receber. Então intensifique a tua oração para que Deus ele venha trazer paz sobre esse caos. Nós já declaramos cura sobre os enfermos, porque nós entendemos que num tempo como esse nós precisamos nos mover no sobrenatural como nunca antes. Amém? Você está preparado então para entrar nesse livro? Eu me lembro que eu sempre falava para vocês que eu não via a hora de chegar esse livro, porque esse livro, além de ser a história da igreja, é a nossa história, é a nossa origem, são os nossos antepassados, nem sempre coisas muito boas, mas também com coisas muito boas, e nós vamos ver lá na unidade 4. A igreja contemporânea, que é a igreja que nós estamos vivendo. Mas então agora eu quero dar algumas dicas para você, para que você possa ter essas aulas de uma maneira completa e de uma maneira onde você possa aproveitar 100% daquilo que eu estou passando para vocês, tudo bem? Então a primeira coisa, escolha um lugar confortável para você fazer essa aula. Mateus, qual seria um lugar confortável? Deitado na minha cama, no meu sofá? Eu não sei. Algo que você consiga estar bem fisicamente,
mas que você não vá ficar disperso. Então, eu não aconselho você assistir essa aula talvez na sala da tua casa com mais pessoas. Também não aconselho você assistir essa aula num lugar muito barulhento. E eu acho que você já entendeu aquilo que eu estou querendo dizer para vocês. Então, escolha um lugar, um ambiente confortável para você assistir essa aula. Ponto ou dica número 2. Esteja com o teu livro e com a tua Bíblia, tá bom? À medida que eu for falando para vocês, vocês vão perceber que tem muita coisa que está no livro, mas eu sempre vou me direcionar, assim como as aulas, como eu faço sempre nas aulas, pelo material que para mim facilita a dinâmica e a interatividade com a aula. Número 3. Tenha um pouco de água, um pouco de café. Nesse momento, em aula online, isso é muito importante, porque talvez você vai estar lá assistindo essa aula e você vai começar a ficar cansado e talvez a aula vai ficar um pouco monótona. E aí é o momento que você precisa se ligar, pegar, tomar aquele golinho de água, dar uma despertada e voltar para a aula, tá bom? A aula vai ser curta, não vão ser 3 horas de aula da maneira que nós fazemos em sala, até porque lá nós temos muitos comentários durante a aula, é uma outra metodologia, então aqui eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que o vídeo não fique cansativo para vocês. Por isso que o feedback de vocês é muito importante para mim, para que eu possa melhorar essa aula cada vez mais. E por último, anote as tuas dúvidas. Lembra que eu falei para vocês que na segunda-feira nós vamos ter o Zoom, então se você ainda não baixou o teu aplicativo do Zoom, tanto no teu celular, faça esse download. Também tenha, ou você pode fazer pelo teu notebook ou pelo teu computador com webcam. Tudo bem? Mas por que é importante você me mandar as tuas dúvidas? Porque eu tenho tempo para ler ler todas as suas dúvidas e já levar o material pronto. Talvez a tua dúvida é a dúvida dos demais. E aí você pode estar se perguntando, Mateus, como é que eu vou enviar as minhas dúvidas para você? Você pode mandar um áudio para mim, você pode mandar digitado, escrito, ou se no momento dessa aula você está anotando num caderno, tira uma foto, me envia, enfim, não importa a maneira. Só me mande as tuas dúvidas para que eu possa condensar tudo e na próxima segunda-feira nós vamos bater um papo e discutir um pouco sobre esse conteúdo, sobre aquilo que vocês também leram e também a correção dos exercícios. Tudo bem? Mateus, eu posso assistir com mais de uma pessoa essa videoaula? Claro que pode. Nós temos os casais, não é verdade? Então você casal, se você tiver tempo, assista junto com tua esposa, com o teu marido, pessoas da mesma família, talvez lá tenhamos a galera da Presbiteriana Renovada, e se vocês falarem, Mateus, a gente quer juntar todo mundo junto, assistir a aula e já discutir, gente, dentro que você esteja num ambiente seguro, usando o teu álcool em gel, se protegendo, vai com tudo, e eu creio que também se vocês fizerem isso, é uma oportunidade a mais de quando vocês estão juntos, assim como a palavra de Deus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a partir do momento que nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos reunidos no nome dele, ele estará presente e eu creio que coisas incríveis o Espírito Santo vai testificar ao coração de vocês. Tudo bem? Também vocês vão receber esse material em PDF para auxiliar a dinâmica e a didática durante essa videoaula. Então vamos lá, antes de entrar, eu não orei ainda, na verdade? É verdade, porque eu quero orar agora, porque antes de orar, eu preciso declarar algo sobre a tua vida. Eu não sei o que você está vivendo nesse exato momento que você está assistindo essa videoaula, mas eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, o céu ele não está em crise. Coloque isso na tua cabeça. O céu não está em crise. Uma vez que o céu não está em crise, o meu Deus ele também não entra em crise, mas ele me ajuda a superar as minhas crises aqui na terra. E uma das maneiras que o meu Pai, que me ama tanto, me ajuda a superar as crises aqui na terra,
é deixando coisas lindas escritas na palavra dele. E um dos meus textos preferidos da Bíblia, e eu sempre comento isso com vocês na sala de aula, está lá em Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione os campos, e eles não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Ainda que nós estamos vivendo no ano de 2020, onde está essa pandemia pelo mundo inteiro, ainda que talvez o teu trabalho não está te remunerando como estava antes devido a várias ações de contenção, ainda que talvez você não está podendo cultuar na tua igreja local, que isso é muito bom, ainda que talvez você ligue a tua televisão ou entre na internet e só cause calamidade esteja sobre você, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei e exultarei do Deus da minha salvação. O que me define é a identidade de filho. O que te define é a tua identidade de filho e a identidade daquilo que Ele já declarou sobre você. E mesmo que tudo isso aconteça, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza. Ele dá aos nossos pés a ligeireza das corças e nos faz andar nas alturas. Sabe o que isso significa? Ainda que tudo isso aconteça, o meu Deus, o nosso Deus, nos fortalece e nos faz enxergar que ainda há perspectiva de um futuro melhor, que ainda há solução ao meio ao caos. Então eu gostaria que você agora, diante dessa palavra, fechasse os teus olhos e eu vou orar antes de começarmos essa aula. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado. Senhor Deus, muito obrigado por ter separado um tempo como esse. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada um desses alunos, de cada família representada, de cada casa representada, de cada igreja e ministério representado. Senhor, eu declaro o favor de Deus sobre a vida deles, eu declaro o favor dos homens sobre a vida deles. Eu declaro que mal algum vai chegar na casa deles. Eu declaro que o Senhor continuará sendo o sustento da vida deles. E mesmo que tudo isso aconteça, nós continuaremos alegres no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Pai, eu declaro, Tu és a nossa fortaleza. Tu és um socorro bem presente em meio à angústia. E eu te peço, Espírito Santo, eu não sei por quanto tempo nós faremos essa videoaula, mas em todas as videoaulas que nós fizermos a partir de agora, eu te peço, Espírito Santo, nós preparamos o ambiente para que o Senhor fique à vontade. Eu te peço, comece a tocar de maneira única e individual a vida de cada um desses alunos, a minha vida e também a minha casa, essa cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, gente. História da igreja. Bom, quando a gente fala de história, a gente lembra e remete a coisas passadas, não é verdade? Eu não sei se você se lembra, e eu pelo menos fui muito assim. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio, e eu posso dizer que eu fui uma pessoa privilegiada, tanto eu quanto a minha irmã. Nós tivemos o privilégio de conhecer alguns dos nossos bisavós. Eu ainda hoje, eu tenho os meus 4 avós, tanto parte de pai por parte de mãe vivos, e isso é um privilégio, e eu agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio. E eu lembro que o avô do meu pai, então meu bisavô, o vô Zé, se a minha mãe vai estar assistindo essa aula, se meu pai estiver perto ele vai lembrar, uma das coisas que quando eu era criança eu gostava muito de fazer. No final da vida do meu bisavô, ele estava morando com o meu avô na cidade de Paraisópolis, no sul de Minas Gerais. E eu lembro até hoje, ele tinha um quartinho ali do lado do banheiro, e eu contando isso para vocês, a imagem vem, né, ela salta aos meus olhos.
E eu lembro que o meu avô já, né, no final então da sua caminhada aqui na Terra, eu não me recordo quantos anos de idade ele tinha, mas ele já estava bem avançado em idade. E eu lembro que todo dia ele saía para tomar sol. Então ele tinha uma cadeirinha lá fora. A casa do meu avô em Minas, na cidade de Paraisópolis, era uma casa bem grande, com um quintal bem grande. E todo dia de manhã o meu bisavô, né, o vô Zé, ele saía para tomar sol. E eu lembro que eu e os meus primos, nós passávamos quase todas as férias. Ou nas férias de janeiro, ou nas férias de final de... ou nas férias de final de ano, ou nas férias de meio de ano, eu passava ali na casa dos meus avós junto com os meus primos. E eu lembro que muitas vezes uma das coisas que eu gostava muito de fazer era sentar e ouvir o meu bisavô contar histórias para mim. Ele contava histórias de quando ele era jovem, ele contava histórias de quando ele serviu o exército, e para você que gosta de história, o meu avô ele estava na Guerra do Café, quando teve, se não me engano, a Revolução do Café, ele participou disso. E ele sempre contou muitas histórias. Então, desde ali dos meus 7, 8 anos de idade, eu sempre quis saber das histórias. Porque além de ser a história do meu bisavô, também é a minha história. Faz parte da minha árvore genealógica, faz parte de quem eu sou hoje. Eu só estou aqui hoje porque um dia o meu bisavô conheceu a minha bisavó, que são filhos do meu tataravô, da minha tataravó, e você já sabe onde isso vai chegar. Então, para mim, isso sempre foi muito legal, eu sempre encarei isso como algo muito prazeroso. Também, tanto o meu avô paterno quanto o meu avô materno, várias vezes eu passava horas escutando eles, e até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu sento para escutá-los. Às vezes eles vão contar a mesma história, mas eu sempre estou ali com o coração aberto para escutar, porque a história deles é a minha história, é a história dos meus pais e a história da minha família. Falar sobre a história da igreja nada mais é do que falar sobre a nossa própria história, não é verdade? Eu lembro que eu já comentei isso várias vezes com vocês em sala de aula, mas eu gostaria que você tomasse alguns segundinhos agora e lembrasse qual foi, na verdade, quando foi a vez que você entrou numa igreja evangélica pela primeira vez e que a tua história ali como cristão, antes mesmo até de você ter o ato de aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, então você teve um novo nascimento, depois você passou pelo batismo nas águas e a tua caminhada cristã até hoje, mas qual foi a primeira vez que você entrou, que você se lembra, que você tem um flash na memória? Pensa aí. Pensou? Deixa eu falar para você, começou muito tempo atrás. Começou muito antes de tudo isso. E isso só aconteceu porque um dia lá atrás, homens e mulheres escolheram dizer sim para viver o Evangelho de Cristo. Homens e mulheres disseram sim para viver a grande comissão. E esses homens e essas mulheres só disseram sim para viver a grande comissão porque em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que creem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Jesus vem, cumpre o que os profetas profetizaram sobre ele, tem uma vida aqui na terra, faz milagres, cura, tudo isso que nós já estudamos no livro de Cristologia. Agora ele volta para os céus. E aí? E agora o que a gente faz? E a partir desse momento que nós começamos o livro História da Igreja. Vamos lá então. Esse livro, de uma maneira geral, é uma visão panorâmica de toda a nossa história. Esse livro ele tem como objetivo apresentar então o surgimento da igreja desde o seu início, sabe? Desde quando começou. O primeiro ali, quem foi? Como começou? Quais foram as fases? Talvez você já se perguntou, por que será que existem tantos ministérios? Você já parou para fazer essa pergunta? Olha só, nós como alunos do IBAD, da terceira turma do IBAD, que é a nossa turma Núcleo 39, turma 3, nós temos representados aqui Comunidade Cristã Monte Santo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém,
Igreja Presbiteriana Renovada, Templo da Vitória Church, Igreja Missionária. Olha só, 5 igrejas já deu um bug na minha cabeça. Nós temos no Brasil milhares de igrejas e denominações diferentes. Eu vou enviar para vocês depois dessa aula, eu vou apresentar na segunda-feira o censo da igreja brasileira, só para você ter ideia. Mas tudo isso começou de um só lugar. Tudo isso começou através de uma mesma pessoa. Sabe quem foi? Jesus Cristo. Através dele se deu início então ao cristianismo, e ali se inicia a igreja de Cristo como a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas durante o tempo, durante as décadas, a igreja então ela foi crescendo, ela foi se estruturando, ela foi virando uma potência política, ela teve várias divisões e enfim, nós vamos ver tudo isso ao longo desse livro, tá bom? Então vamos lá, então esse é o objetivo, nós entendemos qual é a história da igreja desde o seu início. Então nas 4 unidades desse livro, História da Igreja, o que nós vamos ver? Na unidade 1 de hoje, a igreja dos primeiros séculos. Então a igreja antiga, a igreja que começou atrás. Na unidade 2, a aula da próxima semana, nós vamos ver a idade das trevas, a igreja na Idade Média. Mateus, como assim? A igreja das trevas? Você vai ver que não foi muito legal, principalmente por quem morreu pela mão de tudo isso que aconteceu, mas nós vamos ver na próxima aula. Na unidade 3, glória a Deus por isso, a reforma protestante, Martinho Lutero colocando lá as suas teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e nós hoje, evangélicos, cristãos protestantes, nós somos fruto desse homem corajoso que entendeu que o que nos governa antes de qualquer lei é a verdade irrefutável da palavra de Deus. Então se prepare, porque a unidade 3 vai ser incrível, e em nome de Jesus eu declaro que nós vamos nos reunir para fazer essa aula da unidade 3 juntos em sala de aula. Amém? Você concorda comigo nessa oração? Então te espero lá. E na unidade 4, como nós já vamos estar em nome de Jesus em sala de aula, a aula da nossa prova. Poxa, Mateus, eu perdi o ritmo. Então corre, porque você precisa retomar o teu ritmo de estudos, e a unidade 4 nós vamos falar sobre o progresso da igreja e a igreja nos tempos contemporâneos. É muito conteúdo, então por isso que eu preciso que você leia o livro, tá bom? Eu preciso muito que você leia o livro. Uma das alunas mais conhecida como pastora Janete, a minha linda mamãe, ela disse: nossa, filho, quanto nome de papa, tem nome de muito papa nesse livro. Sim, tem nome de muitas pessoas. Eu não vou me deter muito nessas pessoas, tá bom? Eu quero trazer mais um contexto geral e panorâmico, e eu vou começar a me deter em nomes e pessoas a partir da unidade 3, quando nós começarmos a falar da reforma protestante, que é o momento que nós então começamos a tomar vida naquilo que nós entendemos ser a verdade irrefutável da palavra de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Se você está com o teu livro aí, abra ele na unidade 1. Unidade 1 do livro A História da Igreja. A igreja nos primeiros 6 séculos. Então, a igreja nos primeiros 600 anos, depois de Cristo, então 600 anos. Então, como foi a igreja durante esse período? Como que tudo aconteceu? Então, tudo começa com a vinda do Messias. Então, o Messias vem e nos ensina qual é o modelo de igreja. Jesus, como eu sempre falo para vocês, ele é um modelo de liderança. Ele deixou um modelo para os seus discípulos de como cuidar das pessoas, de como direcionar as pessoas, de como transmitir a verdade do Pai ao coração das pessoas, de como ter tempo de secreto. Jesus, ele deixou tudo isso pronto para nós. E no capítulo 1, nós vamos falar então sobre a preparação do mundo para esse cristianismo. O mundo ele não conhecia, ele conheceu, é claro, Jesus Cristo, mas ele não conhecia o cristianismo.
E o cristianismo, ele chega cumprindo, sabe, uma série de profecias que já foi anunciado pelos profetas lá atrás. Lembra que nós já estudamos sobre isso? É um novo momento marcado agora por uma palavra que é incrível, que é a salvação. Lembra que eu li para vocês em Abacuque 3,17 que eu me alegrarei no Deus da minha salvação? Ora, Jesus agora ele vem como está escrito em João 3,16, ele morre por mim, ele leva os meus pecados sobre a cruz do Calvário e agora eu sou salvo. Agora eu vivo um evangelho, que evangelho significa as boas novas, de um Messias que salva. Agora eu sou salvo em Cristo e eu preciso comunicar agora para todas as pessoas que o mesmo Cristo que me salvou também pode salvar a vida delas. Mas agora eu quero abrir um parênteses, e vocês me conhecem e eu abro muitos parênteses, então se eu não fechar esses parênteses, deixa um feedback para mim e me cobre. Fala, Mateus, você começou aquele assunto e não terminou, tá bom? Porque às vezes eu começo a engrenar aqui e vocês conhecem o meu estilo de aula e talvez eu engato a quinta e vou com tudo no acelerador. Mas olha que interessante. A igreja começa nos seus 6 primeiros 600 anos, 6 primeiros séculos, falando sobre um Messias Salvador. A partir do momento que eu entendo que ele me salvou, agora é o meu papel comunicar isso para as outras pessoas. Muitos anos se passaram desde que Jesus veio. Lembra que eu pedi para você fazer o exercício de lembrar qual foi a vez que você entrou a primeira vez numa igreja evangélica? E depois que isso aconteceu, você se lembra do dia que você escolheu? Assim como a palavra de Deus diz que eu vou crer no meu coração e confessar com a minha boca. Lembra aquele momento que você fez aquela oração, talvez sozinho ou talvez acompanhado ou direcionado ou induzido por um líder ou por um pastor de entregar a sua vida para Jesus? Lembra daquela oração do Senhor Deus? Eu te aceito como único e salvador da minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados e eu te peço, Senhor Deus, me faça uma nova criatura e escreva o meu nome no livro da vida. Você se lembra disso? A partir do momento que você tomou essa decisão, meu irmão, é tua responsabilidade agora comunicar para as outras pessoas. Nossa, Mateus, mas eu ainda sou novo na fé, eu estou aprendendo. Legal. Eu creio em todas as igrejas representadas aqui, eu conheço grande parte, a liderança delas são meus amigos pessoais. E eu sei que se você precisar, ele vai estar lá para te estender a mão e te ensinar. O que nós estamos fazendo aqui como teologia é aprender o beabá. Mas talvez nós não vibramos tanto. A salvação é um presente que nós recebemos de graça. Nós não éramos merecedores, mas pela graça de Deus nós somos salvos e nós recebemos de graça isso. E mesmo assim, esse presente que nós não merecíamos, que nós recebemos de graça, nós temos vergonha e dificuldade de compartilhar. Eu duvido que se você ganhar um carro hoje, chegar lá um presente e falar, Diogo, Ana Paula, Janete, Nelise, Lili, Alessandra, Rogério, Paulinho, Paula, Márcia, Marli, enfim, todos vocês, Eliseu, eu estou te dando um carro zero de presente. Talvez você vai falar para mim, nossa, sabe aquele discurso que a gente dá, nossa, mas eu nem mereço. Mas eu creio que você vai aceitar. E depois que eu dou esse presente para você, você talvez vai ficar emocionado. Talvez você vai começar a chorar. Talvez você vai falar assim para mim, nossa, Mateus, esse presente vai mudar a minha vida. Eu estava precisando tanto. E eu garanto para você que no primeiro instante que eu sair, ou até mesmo comigo presente, você vai ligar para as pessoas e vai falar, cara, você não sabe o que aconteceu, eu ganhei um carro novo. Esse carro vai mudar a minha vida. Esse carro vai me ajudar a levar os meus filhos, os meus netos na escola, era algo que eu sempre queria. Eu garanto para você que você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus e na maioria das vezes nós temos dificuldade de compartilhar esse presente. Então eu já quero deixar um desafio para você. Compartilhe a tua fé.
Compartilhe com as pessoas a transformação que Deus está fazendo em você. E como eu sempre falo, aquilo que Ele fez em você, agora Ele começa a fazer através de você. Faz sentido para você isso? Vale a pena uma reflexão hoje antes de dormir? Eu gostaria que você pensasse nisso, tudo bem? Fecha aspas. Então, o mundo então começa a conhecer um cristianismo que não existia antes. Esse cristianismo chega cumprindo então aquilo que os profetas haviam escrito sobre um Messias. Esse Messias agora revelado, Jesus Cristo, o Salvador, que morreu, Jesus Cristo, filho do Zé e da Dona Maria, carpinteiro, que morreu e foi pregado no madeiro, foi sepultado num túmulo emprestado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a partir desse momento agora a história ela tem um novo começo. Olha só que legal! Agora a história começa a ser contada de novo, antes dele, antes de Cristo e depois de Cristo. E isso é muito empolgante porque essa é a nossa história e nós fazemos parte disso. Mas para que tudo isso acontecesse nesses 6 primeiros séculos e chegasse até nós, 3 principais povos então participaram disso. Quem foram eles? Os gregos, os romanos e os judeus. Esses 3 povos então eles começam a entender o que é o cristianismo e a história da igreja, então ela começa a se desenvolver, a história da igreja cristã, o cristianismo crendo em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade em um, que veio Jesus, o nosso Messias, o Salvador, que nos dá uma nova perspectiva de futuro. Amém? Vocês estão comigo? Está acordado? Quer tomar um golinho de café? Toma um golinho de água. Eu estou sem café aqui agora, mas toma uma água. Talvez você precise dar uma mexida no corpo. Vamos lá. Então, o povo grego. Então, lembra que eu falei para vocês? Gregos, romanos e judeus. O povo grego, eles começam a aparecer nos últimos 4 séculos que antecedem o nascimento de Jesus. Opa, Mateus, mas calma aí, você falou que começou neles. Não. Começa em Jesus. Mas o mundo, então, já existia até o momento que João 3,16 a Bíblia diz: o pecado estava instaurado, a calamidade estava instaurada. Então Deus Pai envia o seu Filho para dar um novo começo. E esses povos, então agora o povo grego, ele já estava 4 séculos antes de tudo isso acontecer. E o mundo foi marcado, conforme nós já estudamos, fortemente pela influência do povo grego. Qual era a principal influência do povo grego? Eles eram um povo muito inteligente, muito rico na arte, na arquitetura, na agropecuária, na filosofia e na ciência. Então eles eram um povo muito influente. Além do povo grego, o povo romano, nós falamos muito sobre o povo romano, sobre os imperadores romanos, que eles aparecem, então o Império Romano, aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Então a gente está falando aqui de 8 séculos. Porém, no ano 63 antes de Cristo, esse mesmo império, eles dominam os judeus e obrigam, quem eram os judeus? O povo de Deus, o povo escolhido, o povo resgatado, o povo que tinha Israel preparada, a Canaã celestial preparada. Os romanos pegam o povo de Deus e os tornam como escravos e subordinam leis para que eles pagassem pesados tributos e impostos, e nós já falamos isso em alguns livros para trás. Tudo bem? Então, 3 principais coisas acontecem. A primeira delas, então, tem a unificação dos povos, depois a chamada Pax Romana, e depois o surgimento, então, das estradas para que eles pudessem, então, ter livre acesso ao comércio e ao pagamento de impostos. O terceiro povo, o povo judeu. Nós temos, então, com a entrada do povo de Deus, o nascimento, então, do monoteísmo. Lembra que o Império Romano, os gregos, eles adoravam a muitos deuses, eles eram politeístas. O povo romano, ele era monoteísta, eles adoravam apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus criador dos céus e da terra.
e eles acreditavam na vinda do Messias. E os judeus, até hoje que são judeus, eles entendem que Jesus veio, que Jesus foi um homem bom, mas eles ainda não reconhecem Jesus como Messias. Eles ainda esperam a vinda do Messias, e quando nós falarmos em escatologia lá na frente, vocês vão entender um pouco desse ponto de vista. Então, tudo isso que nós vimos no Antigo Testamento, e eles tinham as suas sinagogas, então, para prestar os cultos e sacrifícios. Capítulo 2, então agora nós vamos ver sobre Jesus, a pedra fundamental. Jesus Cristo, ele é o princípio, ele é o alicerce do cristianismo, ele é a base, é o fundamento para tudo que nós estamos vivendo hoje como igreja. E, ao contrário, quanto muitos defendem, não teólogos, mas muitas seitas, Jesus não é uma lenda, Jesus não é um ser mitológico, ele é real, ele faz parte da história, ele marcou, conforme eu já disse, o começo da nova história. Depois de Cristo não tem como negar, a história reconhece o antes de Cristo e o depois de Cristo. E dentro do capítulo 2 nós vamos ver então a historicidade de Cristo. Eu não vou me deter muito na historicidade de Cristo, porque nós já falamos muito sobre isso no livro Evangelhos e Atos e Cristologia, tudo bem? Mas aqui o livro ele destaca a questão sobre os testemunhos. Então, para os cristãos, o testemunho da Bíblia é o suficiente. Nós acreditamos que o que está escrito aqui é verdade. Nós acreditamos na verdade irrefutável, inegável da palavra de Deus. Mas para os descrentes, para aqueles que não acreditam em Jesus, isso daqui é mais um livro escrito e ponto de várias indagações e ponto de várias dúvidas. Porém, nós que somos cristãos, que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós precisamos ter fé que isso é verdade. E não apenas ler a palavra de Deus, mas permitir que ela nos leia. Assim como a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Esse é o pão diário que nos alimenta. Tudo bem? Então é muito bom cultuarmos a Deus, é muito bom fazermos curso de teologia, é muito bom assistirmos vídeos na internet, mas você não pode deixar de ter uma prática diária de leitura da palavra de Deus, tudo bem? E depois nós vamos ver sobre, no 2.2, a integridade de Cristo. Você tem dúvida que Jesus Cristo, ele era um homem íntegro? E é ruim agora porque eu não consigo fazer aquelas perguntas que eu sempre faço para vocês. Mas eu quero perguntar para você: o que significa íntegro? O que é integridade? Você se considera alguém íntegro? Você se considera alguém que não se acha pontos de melhoria ou pontos de pecado? Integridade é uma constância, mas nós como homens, nós podemos pisar na bola. Jesus Cristo, em todo tempo, ele manteve a sua integridade, ele manteve a sua sinceridade e ele manteve o seu amor. O que não fazia distinção entre os outros grupos. Sabe o que isso significa? Primeiro, integridade. Jesus, e eu acho isso daqui muito legal, desde que Jesus começa a exercer o seu ministério, com 30 anos de idade, ele nunca mentiu para ninguém: olha, eu vou tentar começar um movimento aqui, você está afim, você vem comigo. Não, ele sempre falou: eu sou filho de Deus e eu estou aqui com propósito. Prova disso é que ele, aos 7 anos, estava lá no templo, e quando os seus pais o perderam, e a gente falou isso no último livro, e ele fala que ele está cuidando das coisas do pai dele. Isso mostra a integridade, o caráter íntegro de alguém que sabe qual é a missão proposta. Uma pessoa íntegra entende que Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida. Jesus fez isso. Teve um momento lá que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas olha a integridade, mas todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Um outro ponto do caráter de Cristo era a sua sinceridade. Ele sempre foi aberto com os seus discípulos. E eu acho muito legal na sinceridade de Jesus, porque principalmente os 3 ali,
que estavam mais próximo dele, ele sempre vinha. Lembra quando Pedrão falou: "Ih, Jesus, eu jamais te negarei." E Jesus fala: "Antes mesmo que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu me negarás." Tem que ser muito sincero para falar isso. Depois, Jesus, quando está em Pedro, depois que acontecem algumas coisas, ele fala: "Pedrão, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedrão, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedrão, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas." Um dos traços da sinceridade é a empatia. Jesus, eu creio que ele se colocou no lugar de Pedro, naquele momento, para ensinar Pedro: "Olha, eu vou falar uma, eu vou falar 2, eu vou falar mais uma, para reafirmar para você qual é o teu chamado, o teu propósito." Faz sentido isso para você? E o amor dele? Qual foi o maior amor dele? Se entregou na cruz, sem ter nenhuma culpa, sem ter nenhum pecado. Ele escolheu ser espancado, ser cuspido, ser maltratado, ser caluniado, ser difamado, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui fazendo essa aula. Essa é a maior prova de amor. O amor de Deus Pai, que envia o seu Filho, que morre na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter direito, mais uma vez, do livre acesso ao trono do Pai. Isso é lindo, e eu não sei se isso te empolga, mas eu fico muito empolgado quando eu falo sobre o meu Jesus. Amém? Vamos lá, vamos continuar. E ainda Jesus como a pedra fundamental, então a principal obra dele. Não se pode considerar a pessoa de Cristo, a sua vida e seu caráter, sem atentar para a obra que ele realizou. Uma das coisas que eu acho muito interessante para nós entendermos, nós estamos falando sobre história e Cristo como fundamento. Durante a história, o tempo muda. Nós temos Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, Idade Pós-Contemporânea. Eu já falei isso para vocês, sabem que eu não sou o cara da história. Mas a gente percebe que a história ela vem mudando ao longo do tempo. Vou dar um exemplo simples para vocês. Quem se lembra, há muito tempo atrás, quando não se tinha ar-condicionado? Ah, Mateus, talvez o Gabriel aí está falando: "Não, Mateus, existiu um tempo sem ar-condicionado." Existiu, Gabriel. Também existiu um tempo sem celular, Gabriel. É verdade, cara. Eu tô brincando, mas eu vejo os meus sobrinhos. O Nicolas e a Suzana nasceram conectados. O tempo muda. As coisas mudam, porém a verdade da palavra de Deus jamais vai mudar. Talvez a nossa igreja antigamente era construída de um jeito diferente que é hoje. Talvez a nossa igreja e a igreja antigamente ela era feita de madeira. Talvez a igreja antigamente era toda pintada de branco e cheio de bandeira para todo lado. Talvez a igreja hoje ela está pintada de preto. Talvez antigamente a igreja separava os homens das mulheres. Talvez a igreja hoje está todo mundo junto. Talvez a liturgia do culto antigamente era 5 horas de duração, 3 vezes na semana. Talvez a liturgia dos nossos cultos hoje é 2 horas de culto, 2 vezes da semana. Eu não sei, isso relativamente para essa questão não importa. O que importa é o conteúdo que nós estamos falando dentro das nossas igrejas. O que importa é o conteúdo que nós estamos comunicando na sociedade. O que importa é o conteúdo que nós estamos transmitindo através das mídias sociais. Faz sentido? Jesus é imutável. E o que nos norteia é o nosso fundamento. O que nos norteia é a nossa origem. E é claro, nós temos que honrar a história. Nós temos que honrar a vida de homens e mulheres que deram a vida, que também morreram, foram mártires para que nós pudéssemos estar aqui. Mas nós temos que sim acreditar no caráter de Cristo, que ele foi sincero, que ele foi amoroso, que ele foi perdoador e todos os atributos do caráter de Cristo que nós precisamos ter em nós. Assim como a Bíblia diz: "Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto." Paulo nos instrui e ele instrui em suas cartas: "Sedes meus imitadores como eu fui imitador de Cristo", no sentido de caráter e intensidade. Mas nós não podemos viver uma igreja sem esquecer o fundamento.
Qual é o fundamento? Jesus. E qual é o fundamento que Jesus nos ensinou? A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação. Por onde Jesus passava, ele se manifestava com o sozo. O que é o sozo? Eu sempre falo, cura, salvação e libertação. Por onde Jesus passava, ele curava. Por onde Jesus passava, ele libertava. Por onde ele passava, ele transformava vidas. Nós, como igreja pós-moderna do ano de 2020, nós temos que ser uma igreja engajada ao ministério de Cristo, que cura os enfermos, que liberta os cativos e anuncia as boas novas de salvação. Amém? Faz sentido isso para você? Então deixa eu aproveitar esse gancho. Em tempos de coronavírus, o nosso Deus continua salvando. Em tempos de coronavírus, o nosso Deus continua curando os enfermos. E em tempos de coronavírus, o nosso Deus continua libertando os cativos. Sabe através de quê e de quem? De mim e de você. Eu e você somos catalisadores daquilo que Jesus nos ensinou, como veio à Terra, até o momento da sua volta, para que um dia todos nós possamos estar com Ele nas bodas do Cordeiro, declarando: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a minha fé e agora eu espero a minha coroa, que o justo juiz não dará apenas a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Amém? Glória a Deus por isso. Capítulo 3. Os apóstolos seguem a missão. Uau! Você é um missionário de tempo integral. Como assim, Mateus? Eu não fiz uma escola de ministérios igual você fez. Eu estou fazendo um curso teológico agora. Eu não tive uma oração de imposição de mãos e um óleo sobre a minha cabeça que me falou: agora você é um missionário. Você não precisa disso. A grande comissão foi deixada biblicamente para nós. Todos nós somos missionários de tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você não precisa de um microfone na mão, você não precisa de uma estratégia evangelística para evangelizar e ser um missionário. Entenda bem o que eu estou dizendo. Sim, existem missionários de tempo integral que são full time para a obra. Eu dediquei 1 ano e meio da minha vida como missionário de tempo integral. As pessoas me reconheciam como missionário, mas isso não muda o fato que eu era o Mateus. Eu sempre falo isso para vocês. Mas eu agora, dando aula para vocês, eu estou sendo missionário. Eu no meu trabalho, eu estou sendo missionário. Eu no supermercado, eu estou sendo missionário. Isso é viver aquilo que Jesus deixou e que os apóstolos começaram no primeiro século. Jesus como a pedra fundamental, no qual a sua igreja então ela começa a ser construída e ser edificada, precisou que a mensagem de sua morte na cruz como a única possibilidade de salvação chegassem a todos os homens em todas as partes do mundo. Como que isso acontece? Através de pessoas que dedicaram a vida para anunciar que a morte na cruz nos dá salvação, que Ele escolheu morrer por nós e se nós o confessarmos, nós receberemos a salvação das nossas almas. Então esses primeiros apóstolos, lá no século I, eles, depois de Cristo, começam então a anunciar essa missão. E aí sim nós temos o começo da igreja cristã na face da terra. Cristo, a pedra sobre qual a igreja foi edificada, e a descida do Espírito Santo, então ele é o marco do início da igreja. O início da igreja se dá através de obediência. A palavra de Deus diz, e eu já ministrei isso sobre o de repente de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, antes de voltar para o céu, fala assim para os discípulos: olhem, fiquem no lugar, até que do alto vocês serão revestidos do poder. E depois lá em Atos a Bíblia diz, e de repente, enquanto eles estavam onde? Reunidos no mesmo lugar, eles recebem o Espírito Santo. Então, os dois marcos iniciais da igreja é a descida do Espírito Santo e entender que Cristo é a pedra fundamental. A igreja apostólica romana, ela defende que quando Jesus, numa das traduções diz para Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então eles entendem que Pedro, então o Papa hoje na figura como o descendente de Pedro,
como quem Jesus deu a instrução para edificar a igreja, que começou, mas na verdade Jesus fala assim para Pedro no original: Pedrão, tu és Petros. Petro é pedregulho, pedra pequenininha, pedra frágil, e eu acho isso incrível. Pedrão, tu és Petros, mas sobre mim, esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra Cristo, e é sobre ele que a igreja foi edificada. Mas olha agora só que interessante: Pedrão, tu és Petros, tu és pedrinha, fragmento pequeno do quê? De mim que sou a rocha. Eu e você carregamos o DNA do nosso Pai. Eu e você carregamos o DNA da nossa origem e a nossa responsabilidade de estabelecer o reino dos céus aqui na terra através da igreja. Então, abrindo parênteses, ame e honre a tua igreja local. De novo, ame e honre a tua igreja local. Mateus, mas eu não concordo com algumas coisas. Mateus, mas meu pastor pensa A e eu penso B. Honre e ame a tua igreja local. Posso contar uma coisa para você? Se você hoje for ordenado pastor, sair e abrir uma igreja, você vai ter problema, cara. Porque o problema está em nós e não na instituição que Deus deu. Agora entenda que Deus colocou homens e mulheres como autoridade espiritual para trazer a visão dos céus aqui para a terra. E o nosso papel como filhinhos e como membros da nossa igreja local é amar e honrar. Se você tem dúvida, converse com o teu pastor. Não saia falando no Facebook e conversando aí com conversa de corredor, como a gente diz no mundo corporativo. Igreja é isso. Assim como o Provérbios diz, é ferro afiando ferro e no final todo mundo sai melhor disso. Amém? Faz sentido para você? Então esse é o começo da igreja cristã. E aí nós vamos lá no 3.2, se você está com o livro, falar sobre os primeiros judeus. Esse crescimento, o crescimento inicial da igreja foi muito rápido. Então a cada dia novas pessoas, elas se agregavam àqueles que iam ser convertidos. E a palavra de Deus nos diz lá em Atos, e está no teu livro, que enquanto eles celebravam, enquanto eles comiam, enquanto eles adoravam a Deus, o próprio Senhor Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos. E eu aprendo uma lição muito importante com isso. É bom fazer churrasco, meu irmão. Olha só, vamos marcar assim que acabar a pandemia. Nós somos cristãos, nós somos felizes, porque nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação, independente da circunstância. Se você é aquele cristão carrancudo, com a cara fechada, meu irmão, você não vai atrair ninguém para estar com você. Se você é aquele crente chato, me desculpa, com o perdão da palavra, que só fala de problema, que você não consegue ficar numa roda de conversa, com 10 minutos de conversa, você tem que ter uma palavra de pessimismo. Se tudo para você é dor, se tudo para você é dívida, se tudo para você é problema, meu irmão, você não vai atrair ninguém. E eu não estou falando que você não vai ter dor, que você não vai ter problema, não, você vai ter. Então tenha pessoas isoladas para você compartilhar isso, que vão te ajudar a sair desse lugar. Invista tempo no teu secreto para lançar isso sobre Deus. A Bíblia diz, lança sobre mim as suas angústias e as suas ansiedades. E não anda ansioso por coisa alguma, basta cada dia o teu mal. Então quando nós estamos juntos, adorando a Deus, celebrando, sorrindo, vibrando, o próprio Deus ele começa a acrescentar aqueles que vão ser salvos. E eu vou te dar um exemplo muito básico disso. Imagina um culto feliz, um culto de celebração a Deus. As pessoas cantando bem ensaiadinhas, um ambiente bonito. Aquela pessoa ela vai ser atraída primeiro pelo ambiente e depois ela conhece a Cristo. Charles Spurgeon diz que o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a igreja e a igreja que lê a Bíblia. Nós temos que refletir a verdade irrefutável da palavra de Deus. Faz sentido? Amém? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então nesse período haviam 5.000 cristãos apenas na cidade de Jerusalém. 12 homens causaram uma revolução.
Eu e você vamos causar uma revolução nessa cidade. Você está comigo? Você tem orado pela tua cidade? Você tem orado pelo teu prefeito, mesmo se você não votou nele, se você não concorda com ele? O que nós vamos fazer a partir de hoje como igreja para que as pessoas venham ser salvas? Não ache que pregar o evangelho é responsabilidade só do teu pastor, é tua responsabilidade em todos os lugares que você está. Existe uma frase, e eu vou fazer o ressalvo quanto ao autor, porque existem divergências, mas que diz assim: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. O teu agir, o teu andar, o teu caminhar, o teu falar vai comunicar, na verdade precisa comunicar quem é Jesus aqui na terra. Amém? Vamos lá, que a gente já está encaminhando para o capítulo 4. Depois, então, a igreja de Jerusalém. Embora os judeus dessas comunidades eles fossem muito ativos, unidos, eles eram dedicados a todos os ensinamentos que eles recebiam dos apóstolos, a todas as orações, eles recebiam muitos milagres. Eles não eram uma comunidade perfeita e eles tinham seus problemas internos. Entenda, nós estamos falando dos primeiros dias, dos primeiros meses, primeiros anos dos séculos depois de Jesus. Lembra talvez você que vem de uma outra religião que você teve um processo e talvez você está vivendo esse processo até hoje, você não tem aceitação da tua família. Entenda, essas pessoas também passaram por isso. Mas depois começa o que? A salvação dos gentios, dos não-judeus. A igreja deu-se, então, grande passo para a salvação desses gentios com a conversão de Saulo, com a conversão de Paulo. Quem são os gentios? Se você não sabe, parabéns, você é um gentio, eu sou um gentio. Os gentios são aqueles que não são judeus. Lembra como a Bíblia diz, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, então agora todo aquele que crê, ele lhes dá o direito de ser filhos de Deus. Quando nós já falamos isso em Evangelhos e Atos sobre Saulo de Tarso, então quando ele entende isso, a salvação que ele recebe, então ele foi parte fundamental para que os gentios, os não-judeus, ou seja, o leque começa a se abrir para que mais pessoas recebessem a salvação de Jesus. E ele posteriormente, então ele se torna, para mim, o maior missionário que essa história já teve, levando o evangelho às nações e nós temos então as viagens missionárias de Paulo. Nós ainda vamos estudar as epístolas paulinas. Então nós vamos falar um pouco mais para frente sobre essas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. Então entende, eu tenho os gentios, eu tenho os judeus que se converteram e agora eu tenho os gentios. Talvez a gente tenha dificuldade com pessoas de uma cidade diferente da nossa, então imagina que para eles isso não foi diferente. Um dos grandes desafios então dessa igreja do primeiro século foi ter a aceitação por parte dos judeus que se converteram ao cristianismo e um gentio que, para ser salvo, ele não precisava dos ritos judeus e o principal rito era o que? A circuncisão. Imagina o judeu, eu me converti, mas eu ainda tenho os preceitos do judaísmo. Agora você se converteu, você não vai ser circuncidado? O que isso quer dizer? E mais para frente a gente vai ver quando Paulo fala agora. Nós não precisamos mais circuncidar nossa carne, mas nós circuncidamos o nosso coração, reconhecendo Jesus, o Messias, como nosso Salvador. 3.6, a literatura cristã no primeiro século. Então a produção literária durante esse século, ela foi bem grande, ela foi bem extensa. Muitos eles se empenhavam apenas nisso, para produzir então narrativas semelhantes ao que nós vemos nos evangelhos. E a vida cristã, já no 3.7, ela começa com pessoas menos favorecidas, com pequenos comerciantes, soldados e escravos. Bom, agora a gente chegou no capítulo 4 da unidade 1. Então, você já fez as suas perguntas, já está anotando as suas dúvidas, na verdade. Como tem sido, como foi para você até aqui. Então é muito importante o teu feedback, porque agora na unidade 4 eu não sei se você percebeu algo diferente, mas olha quem nós temos aqui. Nós temos o nosso amigo álcool em gel. Então eu quero
falar para você: use álcool em gel, higienize as suas mãos quando você sair de casa, quando você for ao supermercado. E entenda que num tempo como esse, nós precisamos estar saudáveis para ser catalisador do reino de Deus aqui na terra. Tudo bem? Então deixa eu tirar ele aqui de cena para não atrapalhar o vídeo. Vamos lá, capítulo 4. Os tempos de perseguição da igreja. Não foi agora que começou a igreja a ser perseguida. Nós vemos desde lá do Antigo Testamento a perseguição do povo de Deus. Depois Jesus vem, nos redime, nos salva e a perseguição continua. E essas perseguições, então, elas começaram já lá nos primeiros séculos da igreja. O livro ele destaca a data entre 100 e 313 depois de Cristo. E por que a igreja é perseguida? Ela era considerada uma religião ilegal. Então o cristianismo ele era considerado uma religião ilegal, e por ser considerado uma religião ilegal, ela era considerado como pagão. Então tinha o paganismo inclusivo, o culto ao imperador, reuniões secretas, o relacionamento social, vários critérios para as perseguições. Enfim, a igreja ela já começa a ser perseguida a partir do momento que ela se posiciona como monoteísta e tendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E durante esse período, então, nós temos os mártires. Quem são os mártires? São aquelas pessoas que enfrentaram as perseguições e perderam a sua vida. Na verdade, como Paulo diz, eles não perderam, mas na verdade eles ganharam. Então eles defendiam a bandeira do Evangelho, defendiam o nome do Senhor Jesus, e eles acabaram sendo mortos por isso de várias maneiras trágicas. Eu tenho um esboço sobre os 12 discípulos e a causa das suas mortes, com exceção de João, que teve a sua morte por velhice, mas tem vários mártires por questão do Evangelho. Então pessoas foram decapitadas, pessoas foram mutiladas, assassinadas, lançadas em covas de leões, tudo para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso à palavra de Deus e às verdades contidas nesse livro. E também começaram a surgir as heresias. Ora, uma vez que o Evangelho começa a crescer, pense comigo que nós estamos falando num tempo onde nós não tínhamos, existiam sim várias pessoas, como eu já mencionei anteriormente, investindo na literatura, porém o boca a boca ainda era muito fácil. Então os recém-convertidos, muitas vezes eles recebiam um contexto da palavra de Deus que não era verdadeiramente aquilo que foi publicado ou escrito por alguém, era um ponto de vista. Então as heresias começaram a se multiplicar. Agora vamos abrir um aspas. Em 2020, será, e eu quero que você pense nisso, que todo o conteúdo que nós estamos consumindo, principalmente nesse período de quarentena na internet, ela condiz com o que está escrito na palavra de Deus? Existe uma frase no meio cristão evangélico que é muito famosa, que ela diz assim: texto sem contexto vira pretexto para heresia. Ou seja, pessoas que pegam doses homeopáticas da palavra de Deus, versículos isolados da Bíblia, e elas esquecem de verificar. Lembra que nós já estudamos? Quem foi o autor? Para quem foi escrito? Qual era o costume da época e qual era o objetivo? Eu esqueço e eu ignoro esses 4 fatores primordiais, tiro um versículo e começo a não mais aplicar aquilo na minha vida, mas eu começo a tecer comentários e ponto de vista isolado sobre esse assunto. Eu estou dando margem para heresia e infelizmente muito do que nós estamos vendo hoje na internet eu não vou radicalizar e julgar o ponto de ser heresia, mas para você que estava comigo naquele Zoom que nós fizemos, que eu pedi para vocês tomarem cuidado nesse período de pandemia e coronavírus, muitas fake news estão rolando e a gente toma tanto cuidado quanto a fake news de política, a fake news de tudo que está acontecendo a respeito do Covid.
existem centenas de milhares de fake news evangélicas, gospel ou cristã, eu não sei como que você está dando o nome, passando nos nossos grupos de família do WhatsApp. Eu creio na profecia, eu amo viver num ambiente profético, mas tomem cuidado com os oportunistas que estão se levantando. Nesse tempo de coronavírus, Isaías fala para a gente tomar muito cuidado quanto ao julgamento da profecia, quanto ao profeta. Mas muitos profetas estão se levantando, que Deus falou com ele, não falou com mais ninguém não, porque eu vi isso, eu vi aquilo, e nessa reunião, nesse Zoom que eu fiz com alguns de vocês, alunos, eu fiz uma pergunta, eu falei, sobre tudo que está acontecendo, qual é a opinião da tua liderança e do teu pastor? Nós escutamos e compartilhamos tanta coisa nos nossos WhatsApp e esquecemos de perguntar para o nosso pastor, primeiro, se ele está bem, está precisando de ajuda, se a família dele está bem, está precisando de ajuda e qual é o ponto de vista dele. Afinal, ele é cobertura e autoridade espiritual sobre a nossa vida. Só que muitas vezes a gente pega esse conteúdo, não conhecemos na maioria das vezes os frutos dessa pessoa e não só além de deixar que isso entre no nosso coração, nós compartilhamos com mais um monte de pessoas que talvez são neófitas na fé, são ignorantes no bom sentido da palavra, na verdade no sentido original da falta de conhecimento da palavra de Deus, nós compartilhamos isso, então nós estamos dando pretexto para heresia. Então, fechando aspas e voltando aqui para o livro, isso acontecia desde os primeiros séculos da igreja. E hoje nós temos muito conteúdo, nós temos um relacionamento próximo com a nossa liderança, pelo menos devemos ter. Se você não tem um relacionamento próximo com o teu líder, eu sempre falo isso, encha a paciência dele, liga para ele, fala, eu quero ser discipulado, me ajuda, eu estou precisando comer, eu preciso me alimentar. Tudo bem? Porque, de novo, texto sem contexto vira pretexto para heresia. E depois então começam as decisões da igreja a combater esses problemas. Então começam a refutar então todas as perseguições, levantam-se com a coragem e argumentação defensiva para mostrar a veracidade do cristianismo. Então os mártires e os apologistas, e depois eu gostaria que você lesse esse trecho no seu livro, e o livro destaca, né, o autor, então os apologistas, os polemistas, o credo, o cânon, que é o estudo da palavra também, e a sucessão apostólica conforme o tempo vai passando e a igreja vai avançando. E agora nós chegamos no capítulo 5, o último capítulo da unidade 1, que nós vamos falar então sobre a romanização da igreja, ali dado no tempo entre 313 a 590 depois de Cristo. Muitos de vocês sabem que hoje a nossa igreja, a igreja católica, ela é apostólica romana porque começou bem lá atrás. Então, a igreja com Constantino, e vai entrar um personagem aí. Eu não quero me deter muito nesse personagem do imperador Constantino, porque assim, esse cara dá muito pano pra manga, ele tem muita história, então depois é legal você estudar um pouquinho sobre quem foi Constantino. Eu posso até passar um material que foi base no estudo para vocês, mas esse período ele foi marcado por várias invasões de povos bárbaros, nômades que migraram para a Europa Ocidental e que finalmente ocasionou a queda. E esse Constantino, por que a igreja se viu livre? Imagina num povo pagão, onde o imperador ele tinha duas principais responsabilidades. Ele era chefe de estado, tanto do governo quanto da religião. Então que ele definisse, o povo vai ser budista, meu amigo, acabou, o povo vai ter que ser budista. Mas o Constantino, como ele não era bobo e não era nada, vendo que o cristianismo estava crescendo, o que ele falou? Cristão, vocês têm liberdade de culto, porém, pagão, fica à vontade. Você A nem você B, vocês são a religião oficial. Leva do jeito que vocês quiserem. E outra coisa, precisa pôr um bispo aí, para os cristãos. Sabe, deixa eu sair de cena, coloca um bispo e aí a gente começa a dar... tem a Revolução de Constantinopla, mas enfim, mais ou menos para você entender o cenário que a igreja ali começou a se tornar como uma estrutura. Então a gente vê que nesse período a igreja começa
a ter, isso é positivo, uma estrutura, começa a ter uma forma e um modelo de atuação, porém começa a fugir dos preceitos que Cristo colocava, que era sempre com amor, sinceridade, mansidão e as características do caráter de Cristo. Então, desde o século III da era cristã, o Império Romano passou a sofrer os ataques das tribos dos bárbaros que viviam além das suas fronteiras. E com isso, então, teve o Concílio de Constantino. Então, o que eles discutiram lá no Concílio Doutrinário? Olha, como que vai funcionar a questão da Trindade? Como que vai funcionar o nosso relacionamento com as pessoas da Trindade e o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo? A Cristologia, como ela vai conversar com as outras naturezas? E falar um pouco sobre antropologia, sobre o processo de salvação do homem. E aí nós temos uma marca na história da igreja que é considerado pela grande maioria dos teólogos como a era de ouro dos pais da igreja. Por quê? Imagina que esses concílios eram várias coisas discutindo, imagina um monte de gente, vários pontos de vista, mas depois de vários debates muito intensos entre esses teólogos, eles se referiram então aos mestres escritores que fossem aceitos como representantes da tradição da igreja. Ponto. Agora a igreja tem a tradição, agora a igreja tem uma hierarquia, então agora a igreja passou de ser aquele modelo de simplicidade, porém organizado da igreja de Atos, e se torna agora uma organização religiosa, dado como a romanização da igreja. As pessoas definiram isso, mas nem todo mundo ficou satisfeito. Então agora nasce a reação monástica. O fim das perseguições e os privilégios concedidos pelo Império fizeram com que a igreja desfrutasse de muito luxo e honrarias. Então você vai ver no capítulo 5.51, 52, 53, as causas do monasticismo, a evolução do monasticismo e a avaliação do monasticismo, ou seja, os monastérios. Então agora eles começam a tomar forma e proporção, vários mosteiros, pessoas agora querem se tornar participantes da igreja, e o caminho para que isso aconteça, eu entro para um monastério, me torno um frei, um padre e aí por diante. Mas também começa a paganização. Então a igreja antiga passou a ser chamada de Igreja Católica Romana. E todos os bispos que foram denominados tinham a mesma posição, autoridade e função. Então, com isso, nós encerramos a unidade 1 do livro A História da Igreja. Mas percebe que desde Jesus, e agora a gente já está chegando ali no período da Igreja Católica Romana, como que as coisas elas vão tomando uma estrutura e a gente entende, e eu creio no que a palavra de Deus diz sobre os 5 ministérios, a importância dos 5 ministérios, o poder da liderança, do discipulado, do discipulador. Mas nós vamos ver que nesses 6 primeiros séculos a igreja ela começa a tomar uma proporção como organização. E na unidade 2 a gente vai começar a ver então um pouco sobre a Idade das Trevas e o que foi toda essa organização que agora estava consolidada e com seus bispos no período da Idade Média. Tudo bem? Então nós nos vemos segunda-feira às 8 horas da noite, é isso mesmo, não vai ser às 7, eu já mandei essa informação no grupo para vocês também. Mateus, por que às 8? Às 20 horas, porque serão apenas 40 minutos de aula. Então, para dar tempo de você que está trabalhando, chegar do trabalho, tomar aquele banho tranquilo, relaxado, comer o teu pãozinho lá, tua janta e anotar as suas dúvidas. Então, por favor, as dúvidas que vocês tiveram, tanto da aula que eu dei agora para vocês, quanto da leitura do livro, me mande escrito, fotografado, digitado, para que eu possa analisar elas, talvez compilar a dúvida de um com o outro, e eu creio que o resto das dúvidas, e na próxima segunda-feira nós vamos ter um tempo incrível de qualidade. Tudo bem?
Importante, feedbacks da aula, cenário, dicção, volume, postura. Eu preciso muito disso de vocês, porque é a primeira vez e vocês já perceberam quanto eu estou me movimentando, que para mim dar aula sentado, para vocês que estão acostumados a me ver andando bastante, mas está sendo legal que eu estou aprendendo uma coisa nova também. Legal? Gente, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu amo muito cada um de vocês, eu estou com muita saudade de estarmos juntos. Mais uma vez eu me coloco à disposição daquilo que vocês precisarem. Eu já disse para vocês que o que vocês precisarem, contem comigo, porque nós estamos aqui para nos suportar em amor, um ajudar o outro. Tudo bem? Eu vou orar agora para nós encerrarmos. Senhor Deus, muito obrigado por hoje, muito obrigado por essa aula. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor toque a mente e o coração, que cada coração desses alunos seja mesmo uma terra fértil e que tudo aquilo que nós conversamos hoje possa produzir efeito e gerar transformação na vida, na família, na sociedade por onde eles passarem. Senhor Deus, eu declaro uma próxima semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Até segunda-feira e até a próxima aula. Tchau.